É isso aí. Bom dia, gente. Bom dia. Muito bom dia aí pra vocês. Tô começando aqui um novo tempo, gente. Um novo tempo de live agora. Não sei quem que tá entrando aqui. Todo mundo aí pode ser que você me siga, mas não me conhece. Mas eu já faço essas lives já há muito tempo. 3 anos, lá na outra plataforma. E eu decidi fazer aqui, porque eu creio que eu tenho uma palavra para trazer para você, todas as manhãs. Você com certeza não me conhece, mas já passei muita coisa, sabe? E eu sei que eu tô falando para jovens aqui. Eu sei que eu tô falando para pessoas que precisam saber do que eu passei, para que elas possam também viver algo diferente, algo que Deus está preparando para vocês. E 3 anos atrás, gente, eu senti no meu coração, Deus falou comigo para que eu fizesse live para as pessoas. Depois eu te convido para você ir lá na outra plataforma e dar uma olhadinha no meu perfil através do meu nome e você vai entender o que eu tô falando. Sabe o que é você fazer uma live de coração e essa live você não pensar em nada assim, só realmente trazer a palavra de Deus e as pessoas serem salvas, as pessoas trazerem testemunhos de melhora na vida, de coisas que elas superaram, de traumas. É sobre isso. É sobre isso. É sobre ter um espaço para as pessoas falarem. Porque muitos influenciadores que vocês ouvem, gente, não dá espaço para vocês falarem. Eles querem só eles falar. Se você for lá, você vai entender o que eu tô falando. Então eu te convido para que você vá lá, tá? E hoje eu quero trazer rapidamente, eu sei que agora é cedo, 7 horas da manhã, a gente está saindo para trabalhar, tá todo mundo correndo. Eu queria só trazer uma palavra rápida para vocês, para que essa fosse a minha primeira live com vocês. Eu quero saber também se você pode escrever aqui que você está gostando, que você vai me acompanhar, que eu tenho motivação para fazer essas lives para vocês aqui também, né? Já há algum tempo eu venho sentindo no meu coração Deus falar para mim, poxa, faz ali na outra plataforma, lá tem gente que quer te ouvir, né? Então eu quero que vocês me escrevam para saber se vocês gostaram, eu quero que vocês me sigam se isso for possível, para eu ver que vocês estão gostando, tá bom? Mas esse é o meu objetivo, é trazer uma palavra positiva para você, para que você possa realmente ser tocado, ser transformado, ser melhorado. Aqui não tem, entendam bem, você vai falar, nossa, tá falando de Deus, talvez esse cara vai querer ficar colocando coisa aí na nossa cabeça, né? Não é sobre isso. O que eu quero te dizer é o seguinte, Deus ele quer o melhor para você. E nós que somos pessoas que passam essa palavra, nós temos a obrigação de trazer a palavra do jeito certo, né? De transformar vocês na melhor pessoa que vocês podem. Então não é sobre igreja, tá? Não é sobre você é obrigado a fazer determinadas coisas, não é isso, gente. É sobre melhorar a sua vida, é sobre você ser uma pessoa melhor. Então assim, tá aqui diante de vocês uma pessoa que por muito tempo foi uma pessoa acelerada demais, que respondia demais, que falava muito palavrão, que não tinha paciência, né? Sou eu essa pessoa. E quando eu conheci a Deus, quando eu conheci a Jesus, eu posso afirmar para vocês que a minha vida melhorou. Melhorou demais. Comecei a me tratar em tudo que eu tinha de trauma, todas as dores, todas as dificuldades. Eu comecei a me tratar. E aí eu fui melhorando. E isso foi melhor para minha família, foi melhor para os meus amigos e está sendo melhor para as pessoas até que não me conhecem, porque elas estão me conhecendo numa versão melhor ou uma versão menos pior. Então é sobre isso, gente, tá? É sobre a gente tentar melhorar essa essência da live e eu quero pedir que você me siga, por favor, tá? Que você possa absorver as mensagens que eu vou deixar para vocês aqui. Eu não entendo ainda muito bem sobre a plataforma aqui do TikTok, eu não estou acostumado a mexer, então eu vou precisar muito aí da ajuda, da paciência, tá bom?
Se você puder compartilhar a live também com quem tá aí, né, os seus amigos, as pessoas que vocês têm, tá? Mas eu conto muito com vocês para que essa mensagem cresça e alcance o maior número de pessoas, tá bom? Eu vou começar aqui, eu quero trazer uma palavra rápida para vocês, eu vou falar sobre algo que vocês com certeza estão passando. Mas antes eu quero orar pela sua vida. Deus, que o Senhor possa abençoar, Pai, esse momento. Um novo momento aqui de lives que eu estou fazendo, que é de todo o coração, Pai, que é para atingir o coração dessas pessoas que estão aqui hoje, às 7 horas da manhã. Com certeza, Pai, elas estão precisando de uma palavra. Então que o Senhor possa estar aqui presente, Senhor, e abençoa a vida dessas pessoas, abençoa a semana delas. Aquele que está com a porta fechada, Pai, que possa abrir, que possa ser aberta essa porta. Aquele que está com problema no relacionamento, que possa ser curado. Aquele que não está conseguindo vencer um vício, que possa ser curado. Aquele que se sente sozinho, que não se sinta mais sozinho, Pai, porque o Senhor está conosco. Eu te agradeço, Pai, abençoo todas essas pessoas em nome de Jesus. Vamos lá. Eu vou falar sobre um negócio, gente. Vai ser rápido. Eu quero falar sobre processos com vocês. Processos. Processo é algo que a gente não tem paciência para esperar passar esse processo. É o caminho entre a promessa e o cumprimento. Deus tem uma promessa para a sua vida, mas nem sempre você está preparado para passar pelo processo para esperar o cumprimento dessa promessa. Todos nós passamos por isso. Eu quero te falar uma coisa, eu estou passando por isso. Eu estou passando por isso na minha vida, né? Na questão profissional, em muitas questões, né? Questão ministerial. Quando você realmente quer se doar um ministério para servir pessoas, para ajudar pessoas, a gente passa por um processo de preparação e nós vamos continuar sendo preparados. Todos os discípulos de Jesus ficaram ali sendo preparados e não pararam de ser preparados. Então você tem que ter paciência para passar por esse processo, porque não dá para pular etapas. Não faz sentido pular etapas. Quando você pula etapa, você deixa para trás algo que você tinha que ter aprendido. Então olha só. Em Salmo 66:10, pois tu, ó Deus, nos provaste e nos refinaste como prata. Por que Deus permite processos tão longos para promessas tão claras para Ele? Por quê? Né? Porque pensa só, o processo é longo para a gente, mas para Ele não. Para Ele é o tempo certo que Ele precisa para te preparar, para que você possa realmente ser aquela pessoa para entregar algo para Ele da forma que Ele espera. Concorda? Olha só, se Deus já entregar para a gente tudo que a gente quer, você não vai se preparar para ser a pessoa conforme o coração dele. Você não vai se esforçar. Você vai pegar o que Ele te entregou e vai curtir a sua vida, né? Agora, se Ele te prepara, você vai valorizar aquilo, você vai ser grato, você vai lembrar que um dia faltava aquilo. E por esse motivo, você batalhou, você se entregou. E aí Deus te faz uma entrega, Deus te traz aquilo que Ele te prometeu. Eu não estou falando de coisas materiais, o material faz parte também das entregas de Deus, mas eu estou falando sobre riqueza. E quando a gente fala sobre riqueza, gente, a gente tem que lembrar que não é sobre dinheiro. É sobre um conjunto de coisas que nos fazem feliz, que nos deixam bem, não é? Então hoje eu vivo uma vida com a minha família, sou casado há muito tempo, tenho uma filha entrando na adolescência, e a minha maior riqueza é a minha família, a minha casa, né? Em breve eu vou estar mudando de casa, vou estar tendo um novo cenário aqui para vocês. Ó, gente, deixa eu só falar uma coisa, eu não entendo muito bem sobre a plataforma do TikTok ainda, tá? Então pode ser que vocês estejam falando comigo aqui, eu não tô lendo direito, não tô respondendo, mas eu tô vendo um monte de coisa subindo aqui. Vou aprendendo. Sou honesto em assumir isso. Então, assim, a minha família é a minha maior riqueza, gente. Né? Então muitas pessoas acham que riqueza é dinheiro, mas fala pra mim, dinheiro compra tudo? Dinheiro compra muita coisa. E a gente precisa batalhar por ele, só que não é tudo. Então a gente tem que entender que riqueza é aquilo que a gente constrói, é aquilo que Deus permite, não é? Então assim,
Vamos batalhar por isso, vamos melhorar. E como que a gente conquista essas riquezas? Se a gente for pessoas melhores, se a gente se transformar, tá bom? E para isso tem que ter o processo. O que é um processo espiritual, gente? Olha só, lá em Tiago, no primeiro capítulo do livro de Tiago, vai falar assim, ó, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que sejam maduros e íntegros. Bom dia aí para quem está entrando, vão mandando aí para seus amigos, me segue, me ajuda aí, tá bom? Me ajuda aí, gente, me segue aí. Frase de reflexão pra gente é o seguinte: Deus trabalha mais em quem você está se tornando do que no que você vai receber, né? Então o processo ele não é um atraso, processo, gente, ele é construção, né? E Deus usa o tempo aí para formar caráter, para te moldar. Já ouviram falar naquele termo lá da passagem do vaso na mão do oleiro? O oleiro ele começa a trabalhar com barro. E aí ele vai fazendo o quê? Ele vai movendo o barro e vai moldando o vaso. Deus faz isso com você, faz isso comigo, faz isso com todos nós. Só que a gente tem que estar disposto. Deus ele só quer o quê? Disponibilidade, disposição, não é? Verdade, tá? Então assim, você precisa estar disponível para estar sendo construído, para estar sendo moldado da forma que Deus espera. Processos nos ensinam que nós temos que ser dependentes de Deus, ensinam dependência, né? Aí a gente tem um exemplo, gente, na Bíblia, que é Moisés. Moisés, ele é realmente um marco na Bíblia. E ele apacentava o rebanho no deserto. Em Êxodo 3, ele estava apacentando o rebanho no deserto. Só que tem um detalhe, ele passou por 40 anos como no deserto, mas ele tinha sido príncipe antes. Então olha só o processo dele, ele saiu do palácio e foi para o deserto, e passou um tempo de deserto, para depois ele retornar para a terra dele depois de um tempo. E não foi pouco tempo, né? Eu tenho 43 anos, vou fazer 44 esse ano. Se eu for contar 40 anos da minha vida, o que eu já fiz, é tanta coisa, gente, tanto tempo. Imagina o Moisés que passou 40 anos fazendo uma coisa, 40 anos fazendo outra, mais 40 anos fazendo outra. Olha quantos anos, olha quanta paciência. Por que esse povo tinha paciência e nós não temos? Então o que eu quero deixar de mensagem para você hoje é isso, é sobre o processo, é sobre trabalhar a sua paciência, é sobre você ser paciente e entender que Deus está te moldando e você tem que curtir esse tempo. É difícil. E eu tô aqui para te falar essa verdade. É difícil e muitos dias a gente está desanimado, triste, porque a gente vê que você desanima, às vezes. Desanima no sentido de falar assim, poxa, mas será que Deus vai entregar o que eu quero, o que eu preciso, o que Ele tem para mim? E aí você duvida de Deus. Mas aí eu falo para você que é o momento de fortalecer a tua fé, sabe por quê? Se você ler lá na Bíblia, você vai ver que a fé, ela é a certeza, tá? Procura aí, fé na Bíblia, no Google, joga lá, fé na Bíblia. Você vai ver que vai começar a falar sobre assim, ó, a fé é a certeza. Se você tem fé, é porque você tem certeza, tá? Então, a gente precisa trabalhar a nossa fé, porque senão a gente está sendo incoerente. Ah, você tem fé? Tenho fé. Então você tem certeza? Ah, não tenho certeza. Então você não tem fé. Então o nosso desafio está aí, da gente realmente trabalhar a nossa fé. Só dessa forma a gente vai conseguir receber de Deus o que Ele tem para nos entregar, sendo moldado, tá? Quero falar uma outra coisa para você muito rápida, que é o seguinte, falando de processo também. Passei por bastante coisa, bastante momentos na minha vida. Eu vou ir contando conforme a gente for conversando aqui no dia a dia, tá? Eu não sei precisar para vocês o horário que eu vou entrar para fazer a live e tal, porque eu já tenho um compromisso lá na outra plataforma, né? E peço que você que ainda não foi lá, vai lá, me segue lá também para você ver, que você vai entender do que eu tô falando dessas lives, tá? Mas eu peço que vocês realmente
Ao longo do tempo a gente vai criando aqui uma rotina, um horário, tá? E assim, gente, eu já passei por muita coisa e geralmente eu vou contando para as pessoas na live, né? Bom dia, gente, bom dia, viu? Sejam bem-vindos aí, Deus abençoe a todos. Eu vou contando na live. Então eu já passei por outras religiões, eu passei por literalmente por religiões, porque Jesus não é religião, né? Nós seguimos a Jesus por prazer, por amor, quando a gente vê que realmente Ele é o único possível de nos completar, de curar esse buraco que você fica dentro de você. E passei, gente, por diversos lugares. Então eu tenho propriedade para falar do que acontece com a vida de uma pessoa quando ela está em outras denominações que não são aquelas que Jesus, que Deus orienta que a gente esteja. Estou falando mesmo de adoração a ídolos, esse tipo de coisa, tá? Eu já estive nesses lugares. E eu só colhi coisas ruins. E só foi quando eu encontrei Jesus, gente, que as coisas mudaram de verdade. E aí o que eu fui fazendo? Eu fui orando, pedindo para que Deus me ajudasse, a que eu tirasse todas as coisas ruins que tinham dentro de mim. Lembra que eu falei lá no começo? Que eu era um cara acelerado, que eu era aquele cara que perde a paciência no trânsito, que não tinha paciência com as pessoas. Eu era essa pessoa, gente. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês? Hoje, faz um exercício. Eu quero te sugerir uma coisa. Que você possa se ajoelhar no seu quarto. Não precisa ninguém ver, não precisa ninguém saber. Porque aquele que precisa saber, ele vai estar te vendo. E fala para Deus assim, ó, Deus, eu quero que o Senhor tire tudo o que não é do seu agrado da minha vida. Tudo aquilo que eu faço que não é bom, tudo aquilo que eu faço que o Senhor não se orgulha. Eu quero que o Senhor me ajude a me curar. E às vezes Ele vai tirar, gente. Ó, é isso mesmo, o Espírito Santo transforma. É isso mesmo, é a Alessandra, né, que está falando aí. O Espírito Santo transforma. E Ele transforma mesmo. Para valer. Mas você tem que pedir, você tem que orar. Então, minha orientação para você é o seguinte. Se você é um casado, não interessa a situação. O primeiro que tem que ser tratado é você. Você ora e você pede para Deus, Deus, ajusta a minha casa, me ajuda, coloca realmente só coisas boas no meu caminho, as coisas que são do Senhor, tira as outras que não são. E aí você realmente vai dar lugar às coisas boas, vai dar lugar àquilo que Deus tem para você, tá? E aí você vai fazer o que, gente? Olha só. Você vai estender isso para sua família, para sua casa. Na minha família, eu consegui quebrar uma maldição hereditária. Porque eu orei, eu entendi, eu entrei como uma peça de transformação. Falei, da minha geração para frente, não vai acontecer a mesma coisa que já acontecia. Tá? Então eu desejo que você possa ter esse entendimento de falar, a partir de hoje, eu vou mudar a história da minha família. Eu vou mudar aquilo que veio acontecendo de geração em geração. Ah, mas o meu avô era assim, o meu pai era assim, a minha mãe é assim, eu acho que eu vou ter que viver isso. Não vai. Não precisa, tá repreendido isso. Você vai viver um novo tempo que você vai construir com Deus, com intimidade, com relacionamento. Tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que você ter Deus ao seu lado como seu aliado, como aquele que vai estar com você. Então peçam, gente, peçam realmente para que Ele te transforme, tá? Peçam porque Ele vai te transformar. E estejam abertos, de coração aberto, para que Ele possa realmente transformar. Vou seguindo aqui, olha só. Tem uma frase aqui que eu gosto muito de falar sobre deserto, sabe? Não é que eu gosto do deserto, tá, gente? Mas eu gosto de falar a respeito do deserto para que a gente possa passar por ele da melhor maneira. Então, olha só, o deserto, ele não tira o propósito, ele tira o orgulho, ele tira o ego, ele limpa você, ele tira a soberba daquele que está soberbo, tá? Olha só que legal aqui, ó. Pai, eu quero aceitar Jesus. Ó, gente, é maravilhoso ler isso numa live aqui de manhã, né? Então, que vocês possam conhecer Jesus, tá? De verdade, quero poder fazer parte desse período de transformação, dessa entrega, e você vai ver como a sua vida vai melhorar, tá bom? Nós vamos orar aqui
para que vocês sejam tocados pelo Espírito Santo. Segura aí, vai me seguindo, gente, vai me seguindo, me ajuda aí. Me ajuda que a gente precisa fazer esse perfil crescer aqui, como eu tenho lá na outra plataforma também, tá bom? Olha que legal, Deus transforma e vemos o mover de Deus, com certeza. Então assim, Deus ele não tira o seu propósito, ele tira o orgulho, ele limpa, ele tira as escamas dos seus olhos, para que você possa enxergar para onde ir, aonde eu quero estar, aonde Deus quer me colocar, né? E aí você vai ter uma vida muito melhor no Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Está lá em Provérbios 3, no versículo 5. Um outro exemplo muito legal pra gente. Tô vendo aqui agora eu tô começando a ler as mensagens de vocês, tá? Ora pelo meu filho, perdido na bebida, a mulher traiu ele. A Eva tá escrevendo uma mensagem ali, falando do filho dela. Nós podemos orar sim, com certeza. Independente de orar aqui na sua frente, eu vou orar por você. E pelo seu filho sim. Mas você tem que orar dentro da sua casa. Você tem que entregar o seu problema para Deus. De verdade, sabe? A bebida, as drogas. Não só isso, gente. Qualquer vício, ele é terrível. O jogo, né? A agressividade. Tudo isso são permissões que as pessoas dão para que Satanás tome espaço na nossa vida, né? Então a gente realmente tem que se posicionar. Como que a gente se posiciona? Como que a gente se posiciona? A gente realmente tem que se colocar com Deus, caminhando com Deus. Deus, trabalha aqui a minha vida. Agora eu quero entregar a minha família. Que o Senhor possa fazer uma transformação na minha família. Cura o meu filho. Tira de perto dele os ambientes que fazem ele beber. Tira de perto dele as companhias que levam ele para a bebida, né? Às vezes a pessoa acha que enfiar o filho dentro da igreja, numa condição dessa, vai resolver. Não vai resolver. Imediatamente não vai resolver. Tem tempo certo para isso. Você precisa tratar em oração o teu filho. Você precisa orar para que saia de perto dele essas companhias ruins. Porque se você levar ele para dentro de uma igreja, vai todo mundo falar na cabeça dele, um monte de gente vai falar na cabeça dele, e ele ainda não vai absorver isso no tempo certo, gente. Com gente que não bebe, que não usa droga, que não faz nada assim, que é de vício, já é difícil, já não é constante numa igreja, já não é constante com Deus. Imagina quem tem um vício para vencer, sabe? Ó, é isso aqui, ó. Você está ungindo a roupa dele. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está vendo a sua luta. O seu joelho no chão, Deus está vendo. E eu vi muitas situações já, de pessoas que aconteceu a mesma coisa que está acontecendo com você. Que você está orando pelo seu filho e não está desistindo. Então não desista. Coloca nas mãos de Deus. Pede para Ele. Deus, limpa os ambientes que o meu filho pisa, sabe? Unge a roupa dele, unge as coisas dele, sabe? Que ele tenha nojo da bebida. Já estamos orando aqui, ó. Praticamente já estamos orando. Já estou falando com você e já estamos orando, tá? Então, assim, segue firme, tá? Segue firme que vai dar certo. E eu quero que você me visite mais vezes. Eu falei pro pessoal aqui que lá na outra plataforma, lá eu também faço as lives. Vai lá, segue a gente lá. Vamos, ó, a Alessandra falou um negócio legal. A oração de uma mãe move montanhas, com toda certeza. Tem um outro amigo aqui que falou, perdi meu pai há pouco tempo, só Deus sabe como estou por dentro. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu perdi a minha mãe. Hoje eu só tenho meu pai. Eu tenho um testemunho contado por aí em outros lugares, que eu não posso falar os nomes, vocês sabem. Mas eu tenho diversos testemunhos contados por aí. Ah, fica tranquila, Eva, pode ir, Deus abençoe. Me segue aí, tá? Pra gente poder ir se falando. E aí, assim, eu tenho diversos testemunhos que eu falo sobre família, que eu falo sobre perdão, que eu falo sobre diversas coisas. Isso envolve a minha mãe. Em 2023, gente, eu perdi a minha mãe. Minha mãe morreu de um câncer. Ela já era uma pessoa muito doente, eu cuidava dela desde que eu era adolescente. E aí, inesperadamente, ela teve um diagnóstico de câncer já com metástase. Não tinha mais o que se fizesse, né? Não tinha mais nada que a gente pudesse fazer.
Depois eu vou contar com detalhes, tá? Mas para vocês entenderem, eu perdi a minha mãe em setembro, quando foi em novembro meu padrasto veio a falecer. Envolveu toda uma situação de perdão familiar, um monte de coisa aconteceu. Não tem como eu entrar no detalhe agora, porque senão é uma história longa, tá? Mas eu prometo para vocês aí que eu vou contar para vocês a hora que for possível. O que eu quero dizer com isso? Quando eu recebi o diagnóstico da minha mãe, irmão, eu fiquei tranquilo. Sabe por quê? Porque eu tinha cuidado dela desde a minha adolescência, sabe? E aí eu sabia que eu tinha feito de tudo pela minha mãe. Então, quando ela faleceu, eu entendi que ela descansou de muitas dores, né, que ela tinha, e ela estaria melhor com o Senhor do que estava aqui comigo. Mas eu pude ficar tranquilo. E aí, o que eu tenho para te dizer, cara, é assim... aproveite o tempo que você tem com as pessoas aqui. Tem pessoas que às vezes vão embora sem a gente perdoar, sem a gente falar que ama, mas tá tudo bem. Deus não tá olhando para isso. Deus está olhando para o seu coração agora, nesse momento. O que você sente do seu pai? É uma saudade? Você amava ele? Você falou para ele que amava? Se não, ora. Só ora para Deus. Deus, me perdoe, eu não falei para meu pai que eu amava ele. Ou então, poxa Deus, obrigado pelo tempo que o meu pai esteve aqui comigo, né? Você entendeu? Você tem que ver o lado bom das coisas, cara. E o lado bom disso tudo é que com certeza minha mãe e o seu pai estão melhores agora. Se foi uma doença, estão curados. Se foi um problema, está resolvido o problema. Eles com certeza estão melhores. Mas você tem que orar por isso, para que Deus dê a paz para o seu coração. E é uma paz que excede todo o entendimento. Por quê? Poxa, como que eu vou aceitar que a minha mãe e o meu pai foram embora? Percebe? Isso excede o entendimento, excede o racional, excede o que você pode pensar. E isso é a paz de Deus. É isso que você tem que pensar, tá? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você, meu amigo, que escreveu aí sobre seu pai, sobre o perdão do seu pai. Eu já saí tudo do roteiro que eu tinha aqui para falar para vocês. Isso é básico, isso sempre acontece, gente. Vamos lá, vou seguir aqui, deixa eu voltar aqui no José do Egito. Falando sobre o processo, eu quero lembrar vocês que José do Egito, ele passou, gente, por diversas provações. Só que ele nunca desanimou, ele nunca reclamou, tá? Então ele foi jogado em poço, ele foi escravo, ele foi preso, e aí ele foi lá no final da vida dele, o que ele foi? Governador do Egito. Ele foi honrado, né? A família dele se prostrou a ele ali. Por quê? A família dele foi procurá-lo, foi obrigada a encontrá-lo, né? E ele acolheu a todos. Então o exemplo de José do Egito, ele mostra claramente que a gente não tem que desanimar, que a gente não tem que se preocupar, porque, poxa, mas olha, a mulher do Potifar lá tentou coisas contra ele, né? Tentou seduzi-lo e ele não caiu, mas ele foi injustiçado e foi preso. Só que é naquela prisão que ele estava que ele foi fazer a interpretação de sonhos do faraó e por causa disso ele foi colocado para ser governador, ele foi posicionado, o faraó descobriu ele ali. Ele precisou ir preso. Então se não fosse a infernal da mulher do Potifar, ele não teria ido para a prisão, gente. Ele não teria sido interpretado os sonhos de faraó e não teria sido governador. Percebe como Deus faz as coisas de um jeito que não faz sentido para mim, mas para ele faz. E ele vai entregar o quê? A promessa. Então é nisso que a gente tem que se apegar, tá? Então processos não nos destroem. Processos, eles nos revelam. Tá bom, gente? Olha só, processos nos ensinam sobre obediência. Gente, eu quero falar um negócio para você. Obediência. Obedeçam a Deus. Obedeçam a Deus. Se sintam constrangidos. Eu vou dar um exemplo para você. Olha só. Vai falando aí se você tá gostando, se tá legal. Minha primeira live aqui no TikTok, gente. Primeiro dia aqui no TikTok, eu não sei se eu tô fazendo certo, se não tá, se já desligou, se vocês estão aí. Então me fala se vocês estão aí pra gente poder seguir aqui, tá? Mas assim, processos, gente. Processo precisa existir, tá? Precisa existir. A gente tem que ser transformado.
a gente tem que ser melhorado, a gente tem que ser lapidado, tem que ser moldado. E às vezes Deus nos quebra em pequenos pedacinhos. Porque é só quebrando que Ele consegue reconstruir algo melhor, né? Vamos lá. Obediência. Gente, obediência, obedeçam a Deus. O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, sobre o constrangimento. Eu era uma pessoa difícil, falei para vocês. E o exemplo que eu quero te dar é o seguinte. Eu era um cara que eu falava muito palavrão, mas era muito. O que eu fiz? Eu percebi que não tinha mais como, porque eu tenho uma filha menina. Eu já vi que quando eu falava um palavrão perto dela assim, eu falava, poxa, peraí, mas se ela ouvir isso, ela vai achar que isso aí é normal, né? Eu vou normalizar uma coisa que não faz sentido. E eu comecei a me preocupar e me ponderar, me limitar com isso. E aí eu comecei a parar de falar palavrão e eu consegui parar totalmente. E aí às vezes eu falava um palavrão meio assim, com os amigos. E eu ficava constrangido, o Espírito Santo constrange a gente. E aí eu ficava constrangido. Falava, poxa Deus, desculpa. Por quê? Eu quero obedecer a Deus. Eu não preciso falar palavras feias. É só a gente pegar as palavras feias, como que eu fiz, tá? Fiz uma lista, botei todos os palavrões que existem que eu falava. E do lado eu coloquei o que eu posso falar no lugar dessa palavra que vai substituir, eu vou entender que eu falei algo que não foi pesado, mas que teve o sentido que eu queria que tivesse. Um desabafo, né? Um estresse do momento, né? Alguma coisa assim que eu queria passar, né? E tirar de dentro de mim, eu falava em formato de palavrão. Tem mais gente entrando aí, bom dia para vocês. E aí, pessoal, eu consegui mudar. Hoje eu não falo mais palavrão, minha filha tem uma linguagem adequada dentro de casa. Poxa, mas que chatão você, cara. Gente, não é chato. Quando você fala um palavrão, você abre um espaço, você abre um portal, assim como quando a pessoa bebe. Bom dia, pessoal, bom dia. Entre aí, vão me seguindo, gente. Eu sei que vocês não me seguem, eu acho, hein? Então me segue aí. Quando você abre um portal com bebida, com palavrão, com um vício, com alguma coisa que você tem como hábito ruim, você abre um espaço, gente. Sabe para quê? Para algo que não é de Deus. E aí você está atrasando aquilo que é promessa para sua vida. Você está atrasando o processo. Você não está respeitando o processo. Então a gente precisa parar com o palavrão. A gente está abrindo espaço para o mal, ó. Aqui, ó. Nossa amiga aqui escreveu aqui, ó, para o mal. Então, gente, vamos dar espaço para o que é de Deus, vamos obedecer. A gente só vai ganhar com isso. Nós temos gerações aqui no TikTok, gente, aqui, quantas milhões de pessoas, talvez bilhões, que acessam aqui essas páginas, e quantas páginas tem aqui falando uma palavra positiva para a pessoa, falando para um jovem que quando ele vê uma droga, quando ele vê alguma coisa, ele tem que olhar e falar, não, eu não vou participar disso daqui, eu não vou usar, eu vou parar, eu não vou beber, eu não preciso me embriagar, eu não preciso sair de quem eu sou vitorioso, eu sou vencedor, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, feito por Deus, eu sou suficiente, eu não preciso me embebedar. O jovem precisa pensar nisso. Ele é perfeito, ele tem a vida toda pela frente, ele tem a chance de não errar, como nós, geração de mais velhos, erramos. Eu vejo a minha filha hoje, gente, ela tem 11 anos. Eu fico muito feliz com Deus, porque eu falo, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu uma filha que ela vai ser muito melhor do que eu. Muito melhor, porque eu demorei praticamente mais de 30 anos da minha vida para conhecer a Deus. Ela já conhece desde criança. Ela já toma atitudes na escola de ajudar os colegas. Ela, no ano passado, chegou pra gente e falou, pai, tem uma amiguinha minha que ela tá com umas conversas estranhas, eu acho que ela tá querendo acabar com a vida dela. Eu, sério, filha? Não, eu falei, vamos orar por ela, filha. A minha filha fez propósito de oração pela amiguinha dela da escola. É esse o exemplo que a gente tem que dar. É essa influência que os influenciadores têm que ter, gente, na rede social. Não dá pra gente gastar tempo com besteira. É legal ver umas piadinhas bobas, eu vejo várias.
E acho o maior barato, muito engraçado, os vídeos engraçados, o pessoal é muito criativo, e eu também sou uma pessoa criativa. Mas eu estou falando daquilo que alimenta o nosso coração. Precisa ser algo de Deus, algo puro, algo bom. Porque senão, gente, o que a gente vai plantar para as nossas gerações, para os nossos filhos, para quem está te vendo? Plante coisas boas, tá? Mostre os processos. Sabe o que é legal? É a gente mostrar os nossos processos. Eu passei por tantos desafios, pessoal, esses últimos anos da minha vida, na minha vida profissional, né? Hoje eu sou empresário, trabalho de uma forma um pouco mais flexível, mas assim, já passei por tantos processos, tantas humilhações, tantas coisas, mas isso não me abateu. Só reforçou aquilo que eu sei que Deus tem para mim. E hoje eu tenho um sonho que eu quero compartilhar com vocês, já desde a primeira live. Eu quero que vocês me ajudem em oração. Eu tenho o sonho de ter uma ONG. Eu tenho um sonho de ajudar pessoas. Eu quero ter uma ONG. Eu tive essa promessa alguns anos atrás, uns 10 anos atrás. Uma pessoa falou isso para mim, eu achei um absurdo. E hoje eu não vejo outro sentido na minha vida que não seja ajudar pessoas, que não seja formar pessoas, sabe? Vocês estão perguntando de onde eu estou falando? De onde vocês acham que eu estou falando? De onde que vocês acham? Vocês têm um palpite? Alguém tem algum palpite? Pô, da onde esse cara tá falando? Onde ele mora, velho? Onde ele tá escondido, né? Que caverna é essa que ele tá? Me dá um palpite aí, se vocês tiverem, que eu vou contar pra vocês onde eu moro. Ó, olha só. Lá em Gênesis, gente, a gente vai ter também, para falar de processos, né? Teve aí Abraão, eu já li aqui que vocês estão, os palpites aqui, tô lendo, hein? Quero ver se vocês têm mais palpites. Abraão, ele entregou o seu filho, gente. O único filho dele ele entregou em sacrifício, porque Deus falou para ele entregar. E aí Deus viu que ele realmente estava entregue de verdade, né, à vontade de Deus. E aí ele promoveu ali um cordeiro. Ó, tô lendo aqui os palpites, gente, já vou falar. Promoveu ali um cordeiro para que ele fosse sacrificado no lugar do filho, né? E aí ele passou por processos, né? Então assim, olha só que legal, obedecer sem entender, confiar sem ver, continuar sem garantia. É isso que Deus quer da gente, isso é fé. Fé é certeza, eu vou fazer porque é Deus que está mandando e vai dar certo, né? Pela fé Abraão obedeceu. Agora eu vou falar de Davi, mas antes eu vou contar para vocês. Estão falando aí, ó, eu vi aqui, ó, Curitiba, São Paulo, Minas Gerais. Não, tô falando de São Paulo. Quem chutou São Paulo acertou. Eu moro hoje no interior de São Paulo. Eu moro na cidade de Salto. Para quem não conhece Salto, é uma cidadezinha que fica entre Indaiatuba e Itu, tá? Ela fica entre Indaiatuba e Itu. Para quem conhece o aeroporto de Viracopos, eu tô perto. O aeroporto de Viracopos, o aeroporto fica em Campinas. Tô bem pertinho, tô uns 25 minutos do aeroporto de Viracopos, 30 minutos. Então esse é o local que eu tô. Vim pra cá faz 2 anos, morava em São Paulo a vida inteira na capital, a vida toda. Mais de 40 anos morei em São Paulo e 2 anos atrás, após o falecimento da minha mãe, contei pra vocês, eu vim morar aqui no interior. Eu queria uma vida mais tranquila, sair um pouco daquele clima de São Paulo, violência, né? Aquela questão ali de trânsito, cidade muito entupida. Depois que a gente cria uma certa idade, gente, a gente não quer mais agito, né? E Deus me colocou aqui por algum motivo. Olha, a Alessandra falou aqui que ela vai viajar, vai ter uma escala em Viracopos. Então você vai estar pertinho aqui, tá bem pertinho. E aí eu vim pra cá, gente. Aqui eu conheci uma igreja maravilhosa. Eu já congregava em São Paulo numa outra igreja. Eu ainda convivo com pessoas da igreja de São Paulo, claro, né? Às vezes vou pra lá, que ainda tenho minha sogra morando lá, mas hoje vivo aqui no interior, um lugar simples, tranquilo, humilde, pra gente viver numa boa e com muita coisa para fazer, com muitas vidas para salvar, né? Então é sobre isso, sabe? A gente precisa realmente viver uma vida confortável, longe assim de aplausos, tá por fora isso, cara. Viver vida cara, não.
Eu sou um cara que eu gosto de uma vida segura, confortável, que traga paz. É isso aí. Se tem uma coisa que vocês não vão ver em mim nunca, é luxo. Eu não suporto luxo. Não suporto. Não gosto de frescura, sabe? Eu gosto de comer meu arroz e feijão, eu gosto de comer coisas simples, eu gosto de ir no restaurante japonês com a minha família. Gosto, claro que eu gosto, mas eu tenho que fazer minhas continhas para poder ir, né? Então eu gosto de uma vida confortável, bacana, agradável e nada de luxo, de coisa, sabe, de pose. Não. Eu gosto de andar no meio das pessoas. Eu fico pensando, e eu estava orando agora de manhã pedindo para que Deus Ele desse a oportunidade para mim. Eu sei que é pedir muito, porque eu não sou digno disso. Mas eu falei, Deus, eu quero uma experiência, eu quero ser 100% como Jesus foi. Né? Claro que eu gostaria de ser 100% Jesus, mas isso é impossível. Mas eu quero pelo menos em uma coisa, na questão do andar no meio das pessoas. Não tem algo mais importante do que andar no meio das pessoas. Um pastor de ovelhas, ele não pode ter o cheiro de um perfume que não seja o perfume das ovelhas. Ele tem que estar misturado no meio das pessoas, ele tem que andar ali. E eu quero muito um dia poder pregar para milhões de pessoas, milhares, né? Milhões não dá para eu atingir, talvez. Eu estou sendo muito positivo aqui no que eu estou falando, né? Eu acho que não é possível, gente. Aí já é demais para fé, né? Pregar para milhões só se for na rede social. Agora, milhões ao vivo. Eu quero estar ao vivo, assim, olhar e ver aquela imensidão de pessoas e entrar no meio das pessoas falando, sabe? Sem ninguém querer ficar, poxa, olha, você tá aqui. Não sou ninguém, cara. Eu não sou Jesus. Eu só tô aqui para trazer uma palavra dele. Mas eu quero muito poder, sabe? Ver as pessoas ali vibrando por Jesus, vibrando por transformação, por mudança. Eu quero estar andando no meio dessas pessoas. Isso é maravilhoso. Certo? Ó, gente, eu já vou começar a ir aqui pro rumo final aqui da nossa live. Eu sei que tá legal, tá bom, tá gostoso, mas a gente precisa seguir nosso dia, precisa ficar assunto para amanhã, né? Tá bom? Olha só, obrigado, viu? Obrigado pelas mensagens aí. Processos, gente, nos ensinam a esperar o tempo de Deus, né? Então, Davi, ele foi um pastor de ovelhas, ele era pequeno, ele era uma pessoa que quem olhasse para ele não dava nada, vamos falar assim, né? Mas Deus sabia quem Davi era. Então, Samuel vai ali na casa de Jessé, né? E começa a identificar os filhos de Davi para ungir um rei. Os filhos de Jessé para ungir um rei. E aí ele... não é esse. O outro ali era mais, né? Tinha um porte. Poxa, mas não é esse, mas não é esse, mas não é esse. Cadê? Tem mais algum? Tem. Tem um que está pastoreando as ovelhas, mas ele é pequeno, é o Davi. Não, chama ele, é ele. É ele. Então Deus faz isso com a gente. Ele vai escolher aquele que ele quer, aquele que tem a capacidade, que ele vai capacitar, aquele que tem o coração direcionado para Deus. Então a gente tem que estar de coração aberto, gente, né? Uma coisa que eu quero falar para vocês sobre a gente ser fiéis no escondido. Uma coisa que eu falo muito lá na outra plataforma é o seguinte: é muito fácil a gente fingir algo, né? Muita gente finge que é bonzinho, que é legal. Ninguém quase fala de dores, né? Você vê na rede social pessoas famosas. Nossa, a vida deles é perfeita. Ou então é um desespero, né? Mas a gente tem que falar do quê, gente? Tem que falar realmente das nossas dores, dos processos que a gente passa. Tem que ter o coração aberto. Por quê? Porque aí, falando assim, eu te dou a oportunidade de você identificar alguma coisa que você pode melhorar na sua vida com a minha história. Ou seja, eu posso ser a resposta de oração que você está pedindo. Pode vir uma palavra da minha boca que vai para a sua vida e que vai fazer uma transformação. E aí eu serei a resposta de oração que você pediu. Consegue pegar isso? E o que eu quero te dizer é, quando você estiver na igreja, às vezes do seu lado tem alguém que tem a resposta de oração para você. Da sua oração. A resposta da sua oração está com a pessoa do lado, às vezes. Por quê? É só você começar a prestar atenção, falar com mais pessoas, fazer mais amizades, abrir seu coração, as pessoas te conhecerem. Não tenham medo. Mas eu estou passando necessidade.
tô sem emprego, tô quebrado. Pô, mas fala. Porque se ninguém souber, como vão te dar um emprego? Como vão te ajudar? Como vão te dar uma oportunidade? Então, peça, né? Falem com as pessoas, conversem, não percam a oportunidade. Perdendo a oportunidade, gente, aí Deus não tem como fazer as coisas na nossa vida. Então compartilhem com as pessoas, fale das suas dores. É isso que vocês precisam fazer, tá? Ser honestos, ser sinceros, é isso, é sobre isso. Enfim, vamos lá. Quem é fiel no escondido, quem não é fiel no escondido não sustenta o público, gente. Não adianta vocês quererem enganar Deus. Você pode fingir, mas Deus sabe do seu coração. Deus está te vendo o tempo todo. Então você tem que ser fiel nesse momento aqui, ó. Tô aqui sozinho, aqui na minha casa, no meu quarto. Tenho que ser fiel aqui. Que aqui Ele está me vendo também. Quando as pessoas estão perto, as pessoas estão vendo. Mas nesse momento Ele está me vendo. Eu tenho que ser fiel o tempo todo. Processos, gente, nos ensinam a esperar o tempo de Deus, né? Então Jesus, Ele é um exemplo de processo. Parou para pensar nisso? 30 anos de preparo, 3 anos de ministério. Ele era Jesus e Ele precisou esperar 30 anos. Puxa vida, hein? E aí você tem 20 anos e está nervoso. Tem 40 anos e está nervoso. Mas peraí, mas Jesus esperou 30. Se Ele foi Jesus e teve que esperar 30, por que a nossa vida não pode dar certo depois dos 40? Depois dos 30? Não tem tempo, gente. Para com isso. O tempo é hoje. É você acordar hoje e falar: Deus, eu estou aqui, disposto. Eu estou aqui, ó, para o Senhor fazer a sua obra na minha vida. E aí você acorda, você toma uma decisão, você muda tudo. É sobre isso. Processo dói, mas protege. Processo demora, mas prepara. Processo não mata a promessa. Romanos 8, 28 vai dizer assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Gente, se Deus ainda não cumpriu na sua vida, é porque você está sendo preparado. Mas você tem que fazer o quê? Todos os dias confiar, acreditar e seguir. Obedecendo, buscando ser melhor a cada dia, buscando ser agradável ao coração de Deus. Deus, eu quero ter um coração que te agrade. Eu quero ser uma pessoa que te agrade. É isso. Por hoje, pessoal, eu sei que tá legal, tá bacana, mas eu fiz um teste aqui e eu quero ver se as pessoas que passaram por aqui, se elas vão compartilhar essa live. Eu quero ver o que vai acontecer com os números aqui, o que aconteceu, né? E aí eu vou pedir para vocês, se possível, compartilharem, se possível, me seguirem. Se possível, me seguirem no outro lugar lá também, que eu preciso que você me siga lá, para você entender o que é esse trabalho, tá? É algo muito do coração, para poder ajudar vocês, para poder fazer com que você agora, que está aí triste e achando que você não tem oportunidade, achando que acabou, você saber que não acabou, você saber que Deus está te vendo, você saber que vai dar certo. Mas tem coisas que você tem que dar o primeiro passo. Tem coisas que você tem que pôr o pé. Tem coisas que você tem que ter atitude. E a atitude já tem que vir na sua transformação. E a gente tem que pedir para Deus, para que Ele transforme, para que Ele possa sim, depois, entregar o que é promessa. Tá bom? A minha intenção é essa. Eu vou tentar passar aqui todas as manhãs. Vou ver o que eu consigo, pelo menos dias de semana, tá? Que é o horário que eu acordo, minha família sai para ir trabalhar, para fazer as coisinhas delas. E aí, antes do meu horário aqui de café, eu consigo passar para deixar uma palavra e a gente conversar, tá bom? Lá no outro lugar tem live amanhã, tá bom? À noite, 8h30, tá? Dá uma olhadinha lá, você vai entender, mas eu vou estar fazendo aqui. Eu quero começar a atingir esse público daqui, eu quero trazer pessoas daqui, eu quero ajudar quem está aqui nessa plataforma. Se você olhar aqui nos meus vídeos para baixo, você já vai ver. Tem muito vídeo que eu trouxe de outras lives, tem vídeos aí diversos, tem até temas mais assim relaxados, de brincadeira, de família,
tá? Então depois você vai lá me conhecer um pouquinho, com certeza nós seremos bons amigos aí, bons irmãos, tá bom? Vou orar a parte final, eu gosto de fazer uma oração para abençoar vocês e para que a gente possa abençoar esse tempo, tá bom? Fechem seus olhos e pensem em tudo que é bom, gente. Pensem em Jesus. Mas pensem também naquilo que está doendo agora. Naquilo que está te incomodando, naquilo que você está precisando de uma resposta. Se concentre nisso. Né? Tem uma irmã aí que pediu uma oração sobre o vício do filho. O outro irmão está com uma dor ali por causa da perda do pai. E sabe-se lá mais quantas dores a gente tem aqui. Que vocês possam encontrar conforto na palavra de Deus, e em oração, e com o tempo ele vai cicatrizando esse machucado. E aí daqui a pouco é como uma cicatriz, você olha para ela, ela só te lembra que passou por alguma coisa, mas não dói, mas te dá consciência daquilo que você passou, talvez para você não repetir, ou que você foi curado, tá? Vamos orar. Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar presente agora aqui. Nos ensina, Senhor, a confiar no processo. Nos ensina, Senhor, a confiar em tudo aquilo que o Senhor tem pra gente. Eu peço, Pai, que as pessoas que estiverem aqui, que passaram por essa live, que estão aqui ainda, recebam a nossa oração. Recebe a nossa oração sincera, Senhor. Tira da gente tudo aquilo que não é agradável aos teus olhos. Que o Senhor possa nos limpar, que o Senhor possa nos purificar, que o Senhor possa realmente nos moldar, Pai. Nos usa como vaso nas suas mãos. Quebra a gente em pedaços pequenos, para que a gente possa renascer no formato que o Senhor deseja. Que o Senhor abençoe, Pai, a casa dessas pessoas que estão aqui. Eu não sei pelo que elas estão passando, Senhor, mas eu sei que elas têm necessidades, e eu sei, Pai, que o Senhor preparou esse tempo para que talvez eu seja a resposta de oração para elas, que da minha boca possa proceder palavras, Pai, que vai ajudar essas pessoas a mudarem de vida, a começarem a dar um primeiro passo hoje na direção que realmente elas precisam estar. O caminho do Senhor, Pai, é o melhor caminho, então que o Senhor possa nos colocar nesse caminho. Lâmpada para os nossos pés, Pai, a sua palavra, então que o Senhor possa iluminar o nosso caminho. Eu te peço, Senhor, abençoa a semana dessas pessoas todas que estão aqui, que vão passar aqui, que vão ver essa live, e que a gente tenha um dia maravilhoso, Pai, na sua presença, com a sua transformação, que é isso que a gente está batalhando, para que a gente seja transformado e que a gente receba as nossas promessas, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, meus queridos, é o seguinte. Como falei, estou começando hoje aqui, tá? Preciso que vocês me ajudem aí a compartilhar, me seguir. E vai dar certo, vai ser bom, vai ser legal, tenho certeza que vai. A gente vai se dar bem. Mas depois eu quero que vocês me conheçam melhor aí, tá bom? Manda aí pros seus amigos, manda pro inimigo também. Se você mandar o vídeo pro inimigo, ele vai ver que você não quer mais ser inimigo. Parou pra pensar nisso? Ele vai ver que você quer se tornar amigo dele, e aí você vai trabalhar o perdão. Ah, mano, vamos falar de perdão, hein? Eu tenho muita coisa pra falar pra vocês sobre perdão. Então, vou deixar uma sementinha. Já começa a pensar aí, quem você fala. Eu não perdoo tal pessoa. Perdoa. Perdoa. Sabe por quê? Quando você não perdoa alguém, você carrega uma mochila. É você que carrega, a pessoa não tá nem carregando, você tá carregando. Então você precisa se liberar desse peso. Então começa a pensar nesse assunto. Só esse spoilerzinho que eu tô passando para vocês. Ao longo do tempo nós vamos conversar sobre isso. Tá bom? Então eu peço que vocês tenham paciência comigo, com a minha ignorância aqui da plataforma. Eu agora vou olhar onde eu desligo a live, que eu não sei, tá bom? Mas já vi que tem um botãozinho ali que pode ser que seja ali. Mas eu peço que vocês tenham paciência comigo, que vocês curtam esses momentos, que a gente possa tirar coisas boas pro nosso dia daqui, tá bom? Que Deus abençoe você. Você está sendo visto. Você pode achar que está sozinho, você não está. Você está sendo visto por Deus. Você está ali
E Ele te ama, porque Ele é seu Pai. Ah, mas eu não tenho pai, eu fui abandonado. Não, você está enganado, você tem pai. Você tem pai, Ele te ama, Ele quer te dar o melhor dessa terra, tá bom? Então que você tenha uma semana abençoada, que em nome de Jesus você possa realmente sair dessa live transformado, com uma vontade. Deus, eu quero te buscar. Deus, eu quero ser melhor. Deus, eu quero que as pessoas, quando eu chegar nos lugares, elas vejam que eu sou diferente. Elas vejam que eu carrego algo diferente, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e amanhã cedo eu tô por aqui, tá bom? Um beijão pra vocês aí. E é isso, agora eu vou tentar desligar a live, gente. Deixa eu ver como faz aqui. Valeu, fiquem com Deus, gente.